Olá, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de noções do direito aqui no Aprova Mais Enem dos Concursos, uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão. Eu queria que vocês também dessem uma olhada aqui nesse QR Code e no link abaixo do vídeo, onde vocês vão encontrar a apostila a respeito desse curso. Também nos sigam nas redes sociais da plataforma Gonçalves Dias para ter mais informações sobre iniciativas do Governo do Estado do Maranhão no âmbito da educação. Hoje nós vamos dar nossa continuidade à aula de organização da administração pública. E como podemos ver, a administração pública ela será organizada de maneira bem simplificada em órgãos e entidades. Então nós teremos aqui dois tipos de organização dentro da administração pública: órgãos e entidades. As entidades, elas são pessoas jurídicas, ou seja, quando nós falamos de entidades, e isso vai ser mais simples, tendo em vista que são apenas 8 pessoas jurídicas que serão abordadas nesta aula. Primeiramente, essa divisão entre atividades da administração pública é o viés objetivo. Então, quando nós falamos em entidades e órgãos, nós estamos falando do viés subjetivo. Portanto, essa organização que trataremos agora é uma organização do viés subjetivo da administração pública. O viés objetivo será tratado através das aulas de atos administrativos. Não é o momento agora. O momento agora é da organização subjetiva da administração pública, ou seja, em entidades e em órgãos. Primeiramente, a gente tem que pensar nas entidades que fazem parte entidades políticas, que fazem parte ali das entidades das entidades federativas, ou seja, da administração pública direta. Há um duplo sentido nessa administração. Portanto, essas entidades que fazem parte da administração pública direta fazem parte da Federação Brasileira. Então, vamos retomar. Duplo sentido, portanto, temos entidades políticas, primeiramente, e daqui a pouco a gente vai estudar as entidades administrativas. Nas entidades políticas, nós temos os entes federativos, nós temos as entidades federativas. Estas fazem parte da administração pública direta, ou seja, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. É muito importante, pessoal, que vocês saibam que não existe uma hierarquia entre essas entidades da administração pública, ou seja, a União, o Estado, o DF e o município têm autonomia e não tem hierarquia entre a União e os estados e os municípios, ou seja, são órgãos autônomos, organizados de maneira horizontal, ok? Todos fazem parte da administração pública direta e são entidades políticas, são entidades, portanto, da federação. Perfeito? Mas nós temos também as entidades administrativas. Estas são as entidades que formam a administração pública indireta. A administração pública indireta é formada pelas autarquias públicas, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. As empresas públicas podem ser chamadas de EP, ali no uso corrente do direito administrativo, e as sociedades de economia mista podem ser chamadas de SEM, também nessa colocação mais comum do uso do dia a dia nas entidades administrativas da administração pública indireta. A administração pública indireta, ela é também parte da administração pública, da organização da administração pública em entidades. Então, como um todo, nós temos 8 entidades. 4 entidades da administração pública direta e 4 entidades da administração pública indireta. As 4 da administração pública direta são a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E as 4 da administração pública indireta são as autarquias, as fundações, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Só temos, portanto, 8 entidades na administração pública. Não estamos falando de órgãos, portanto, só estamos falando das 8 entidades. Essa é a organização básica, é a organização basilar da administração pública. Importante saber que, assim como não existe hierarquia entre as organizações, ou seja, as entidades que fazem parte da administração pública direta, União, Estados, DF e municípios, também não existe hierarquia entre as organizações da administração pública indireta, ou seja, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Nem entre umas e outras, ou seja, dentro, internamente, da administração pública direta e indireta, nem entre a administração pública direta e a administração pública indireta. Não existe hierarquia, todas são horizontalmente organizadas, perfeito? Ok.
Entidade versus órgão, tomem muita atenção. Nós vamos agora debater a diferença entre descentralização e desconcentração. Essa diferença é muitas vezes cobrada em prova, justamente buscando a desatenção do candidato, ou seja, a ideia de que a descentralização é atinente, é correspondente aos órgãos e a desconcentração é correspondente aos entes da administração pública direta e indireta. Não é isso. Vamos observar agora a diferença e a gente precisa ter bastante cautela, justamente para não nos deixar levar por questões tão básicas, tá? Então vamos lá. Entidade é sempre pessoa jurídica de direito, no entanto, órgão é o conjunto de competências. Muito importante lembrar disso. Quando a gente falou das entidades agora, as 8 entidades, as que participam da administração pública direta e as que participam da administração pública indireta, essas 8 entidades são pessoas jurídicas. São pessoas jurídicas. Fazendo uma analogia comum com o direito civil, o direito privado, nós temos, por exemplo, pessoas jurídicas de direito privado, as empresas. Então, ou seja, isso é uma ficção jurídica. A gente diz que as empresas são pessoas jurídicas de direito privado para que elas possam, com isso, exercer direitos, perfeito? Também, de maneira similar, apenas para o entendimento, nós podemos dizer que as pessoas jurídicas de direito público têm essa personalidade jurídica justamente para que possam exercer diretamente direito, sem necessidade de representação, sem necessidade de procuração, de mandato, perfeito? Portanto, as entidades da administração pública direta, elas exercem diretamente direitos, e também da administração pública indireta. Portanto, União, Estados, DF, municípios, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista exercem diretamente direitos, deveres e obrigações. Perfeito? Lembrem-se disso. Já os órgãos não são pessoas jurídicas. Os órgãos são divisão de competências, divisões de competências. Os órgãos são como setores que atuam na divisão das competências da administração pública direta e indireta. Os órgãos não são pessoas, portanto, não possuem personalidade jurídica e, por isso, não podem atuar diretamente, não agem diretamente em direitos, deveres e obrigações, certo? Quem faz isso são as pessoas jurídicas de direito público, neste caso que estamos conversando, da administração pública direta e indireta, perfeito? Portanto, órgão é meramente conjunto de competências administrativas sem personalidade jurídica, como, por exemplo, as secretarias de saúde, o Ministério da Saúde, por exemplo, são órgãos, certo? E não tem personalidade jurídica, portanto, não exercem diretamente direitos, deveres, obrigações, e sim a pessoa jurídica que estão vinculados, que exercem efetivamente essas obrigações, certo? Entidades administrativas são criadas pelas entidades políticas, mas isso não significa que elas são subordinadas, certo? Ou seja, a União pode criar autarquias, o Estado pode criar fundações, os municípios podem criar empresas, vocês estão compreendendo? Então, portanto, as entidades políticas, as entidades da administração pública direta, são as que criam as entidades da administração pública indireta, por meio de lei, ou através de autorização legal, como acontece com as fundações, com as empresas públicas e com a sociedade de economia mista, ou criadas diretamente por lei, como é o caso das autarquias, certo? Sempre há uma lei que vincula a criação dessas entidades da administração pública indireta. Mas, apesar de as entidades da administração pública direta serem as responsáveis pela criação das entidades da administração pública indireta, mesmo assim, não há hierarquia entre a ADM pública direta e a ADM pública indireta, perfeito? Não há hierarquia. Repassa-se competências para as entidades administrativas com o intuito de descentralização. Tudo bem, a descentralização é que determina que existirão entidades políticas e entidades administrativas. Essa descentralização tem como intuito principal que a administração pública possa ser descentralizada e, portanto, mais eficiente. A ideia é alcançar o máximo de eficiência. Se tivéssemos uma administração pública centralizada, por exemplo, como ocorre nos estados unitários, e diferentemente do que ocorre nos estados federativos, que é o caso do Brasil,
nós teríamos uma administração pública muito provavelmente menos eficiente, dada a extensão territorial do nosso país, os problemas que cada região tem que lidar, as competências que são distintas em cada momento e espaço da administração pública. Portanto, sem dúvida nenhuma, a descentralização auxilia fortemente nessa competência de ser mais efetivo, mais eficiente o Estado. Perfeito? Descentralização, portanto, nós conectamos diretamente com a existência de pessoas jurídicas de direito público. Descentralização, portanto, nós conectamos as entidades da administração pública direta e indireta. Perfeito? Descentralização, entidades. É isso. Órgãos, portanto, não entram nessa ideia de descentralização. Quando falamos de órgãos, estamos falando de desconcentração. Tudo bem? Daqui a pouco nós trabalharemos com mais afinco, ou seja, mais profundamente, a ideia de órgãos. A administração pública centralizada, ela é prestada pela administração pública direta, composta pelos entes políticos e seus respectivos órgãos. Esse é o núcleo da administração. Mas como eu já disse e repito, porque isso pode cair em provas, bom, então, apesar de ser o núcleo, não tem hierarquia entre a administração pública direta e a administração pública indireta. Ainda sobre a descentralização, é importante que nós observemos que ela se difere da desconcentração, tendo em vista que a descentralização é essa transferência de competência para uma nova pessoa jurídica. Já a desconcentração é minimamente apenas ali a divisão interna de competências. Essa divisão interna de competências não cria uma nova pessoa jurídica, e sim, por exemplo, um setor da administração pública, seja ela direta ou indireta. Existem órgãos tanto na administração pública direta quanto na administração pública indireta, certo? É um deslocamento de competências na mesma pessoa jurídica. É isso que cria órgãos. A desconcentração é essa diluição de competência na mesma pessoa jurídica, portanto, dá ensejo à desconcentração, à criação de órgãos públicos. Ocorre tanto no exercício das competências da administração direta, quanto no exercício das competências da administração pública indireta. Autarquias têm órgãos, fundações têm órgãos, portanto, não é apenas na administração pública direta, ou seja, a União, observando-se os seus órgãos, como, por exemplo, a presidência, os ministérios, mas também na administração pública indireta. Gera o controle hierárquico. Bom, como nós conversamos ainda há pouco, a descentralização não gera controle hierárquico. A União pode se descentralizar, por exemplo, criando uma autarquia. No entanto, a União não controlará hierarquicamente a autarquia. Mas, quando a União, por exemplo, cria um órgão, um ministério, por exemplo, aí sim haverá um controle hierárquico, perfeito? Quanto aos órgãos, existe um controle hierárquico exercido pela pessoa jurídica a que ele é vinculado. Existe um controle hierárquico exercido pela pessoa jurídica a que ele é vinculado. A desconcentração, portanto, tem controle hierárquico. A descentralização, no entanto, não tem controle hierárquico, perfeito? Mas existe um controle que é um controle que não é uma subordinação, chamado de supervisão ou tutela, tá? Que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Já no controle hierárquico exercido pelos órgãos, exercido sob os órgãos, na desconcentração, existe uma subordinação ou autotutela ou controle hierárquico. O órgão controlador, por exemplo, daqui a pouco nós vamos estudar as organizações de órgão, mas, por exemplo, um órgão independente controla diretamente um órgão autônomo e assim, exercendo esse controle hierárquico, faz a subordinação, e a tutela daquele órgão, perfeito? Órgão controlador tem legitimidade para controlar sob a ótica da legalidade e do mérito administrativo e, por isso, os órgãos são subordinados. Trata-se de um controle permanente, automático e independente de legalidade. Independente de lei específica, Independente de lei específica. Portanto, quando um órgão autônomo é criado por um órgão independente, por exemplo, esse controle hierárquico, essa subordinação, ela não depende de uma lei específica, não depende de atuação do legislativo para que haja o permanente e automático controle sobre aquele órgão. Portanto, diferentemente do que acontece com as autarquias, com as fundações, com as sociedades de economia mista e com as empresas públicas, o que se vê aqui é que esse controle ele não depende de lei. Já quando a gente vai tratar daqui a pouco a respeito do controle
da administração pública direta sob a administração pública indireta, como esse controle não é uma subordinação, ele depende diretamente do que a lei descreve como sendo a supervisão que deve ser exercida pela administração pública direta sob a administração pública indireta. Perfeito? Descentralização ocorre com a transferência de competências para uma nova pessoa jurídica, como a gente já tinha conversado. Existem alguns tipos de descentralização. O primeiro tipo de descentralização é a descentralização política. Existem dois tipos que nós vamos trabalhar agora. A descentralização política é a que é originária na Constituição. Justamente numa federação vai existir uma descentralização que é pertinente a essa federação, justamente na ideia de dividir as pessoas jurídicas que estarão ali organizando o poder. União, estados, Distrito Federal e municípios são reflexo dessa descentralização política, perfeito? Portanto, os órgãos da administração, as entidades da administração pública direta são parte dessa descentralização política. Por isso são chamados de entidades políticas, ok? No entanto, também temos, como eu disse, eram dois tipos, a descentralização administrativa ou derivada. A descentralização administrativa cria os órgãos da administração pública, aliás, as entidades da administração pública indireta, mas também, como nós vamos ver, também temos descentralização administrativa nas concessões e permissões. Inicialmente, nessa descentralização administrativa, conseguimos observar a descentralização administrativa territorial. Territórios têm natureza política, têm natureza jurídica de autarquia. Autarquias, como nós vamos observar, fazem parte da administração pública indireta. Nós, atualmente, no Brasil, nós não temos nenhum território. Nós tivemos já territórios, como é o caso de Fernando de Noronha. Era território nacional, mas agora faz parte do estado de Pernambuco. No entanto, é possível ainda, segundo a nossa Constituição, a criação de territórios e, por isso, a descentralização administrativa territorial é uma possibilidade constitucional, tá? Portanto, uma criação de autarquia territorial. É possível também a descentralização por serviços ou outorga. Aí, a administração, nesse caso, a administração pública direta repassa os serviços que deveria executar para autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, com a finalidade de tornar essas competências específicas mais eficientes. É necessário que haja uma edição de lei para criar uma autarquia ou para autorizar a criação de fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, certo? Portanto, é um determinado serviço público que será, por lei, determinado para as competências de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. O prazo é indeterminado, diferentemente do que ocorrerá com as concessões e permissões, que a gente trabalhará daqui a pouco. Um exemplo, as entidades da administração indireta são exemplo da descentralização administrativa por serviços ou outorga, perfeito? Por colaboração ou por delegação. É possível um terceiro tipo de descentralização administrativa por colaboração ou por delegação. Nesse caso, se transfere meramente a execução do serviço, como ocorre, por exemplo, com as concessões e permissões. As televisões, por exemplo, as empresas que trabalham com serviço de comunicação social podem ser, por exemplo, concessionárias de serviço público. E aí, meramente, executarão um serviço que está a cargo da administração pública. Perfeito? Aqui haverá um ato unilateral e este ato unilateral, que é um contrato, um negócio jurídico, determinará o prazo dessa concessão, dessa permissão. Perfeito? Sobre a organização administrativa, assinale a alternativa incorreta. A organização da administração é a estruturação das pessoas, entidades e órgãos que irão desempenhar as funções administrativas. É definir o modelo do aparelho administrativo estatal. Correto. É exatamente tudo que a gente acabou de conversar. Essa organização se dá normalmente por leis e excepcionalmente por normas inferiores e decretos. Apenas quando se tratar de órgãos públicos
é que é possível, por decreto e normas inferiores, organizar a administração. Quando se trata de entidades que a gente acabou de conversar, essa organização se dará por leis, ou seja, quando o ente da administração pública direta criar através de lei ou ser autorizado através de lei para criar os entes da administração pública indireta. Quando a atividade é exercida pelo próprio Estado, ou seja, pelo conjunto orgânico que lhe compõe a intimidade, pelos seus órgãos, nessa hipótese a prestação é feita pela própria administração direta, que é composta pelas pessoas políticas, União, Estados, municípios, IDF e Distrito Federal, correto. A descentralização realiza-se por pessoas diversas, físicas ou jurídicas. Também não, a gente acabou de conversar, também não a incorreta, a letra D. A gente acabou de conversar que pessoas apenas jurídicas de direito público fazem parte da administração pública direta, certo? Não, e há vínculo hierárquico, é o contrário, não há vínculo hierárquico entre a administração pública direta e a administração pública indireta. Perfeito? Uma autarquia é exemplo de descentralização da administração, também correto. Então, a letra que deve ser marcada é a letra D, pois corresponde à incorreta. Por aqui nós finalizamos a aula de noções de direito sobre a organização da administração e, obviamente, que agora você vai buscar as nossas redes sociais e seguir nossa plataforma Gonçalves Dias no Instagram. Deixe seu like e também assista os nossos outros vídeos. Até mais!